Olá, tudo bem? Eu sou a Jéssica e eu vou falar sobre o método Pilates e seus equipamentos. Definimos Pilates como um método porque o seu criador, Joseph Pilates, o idealizou através de processos, ou seja, ele ordenou o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos desejados pelo aluno, paciente. O conceito central, ou seja, a base do método Pilates, é a saúde, se apoiando principalmente na unidade corpo e mente. Dessa forma, Joseph criou técnicas de movimentos e ferramentas que dão identidade ao método Pilates. Você conhece essas ferramentas? Vamos conhecer um pouco mais? Então vamos lá. Em 1923 foi criado o primeiro acessório, um pequeno equipamento que trabalha a parte de pés, é o Foot Corrector. Joseph era um defensor de que os nossos pés é a nossa base de sustentação. E errado ele não estava. São os nossos pés os verdadeiros responsáveis por conseguirmos ficar em pé, com suas 33 articulações, 26 ossos, músculos e tendões. Este acessório fortalece tanto os músculos dos pés e tornozelos, trabalhando força e também flexibilidade. O segundo equipamento criado foi o Reformer. Ele é parecido com uma cama com um carrinho deslizante e possui molas de sustentação. Como tem sistemas de ajustes bem simples e rápido, é fácil adaptá-lo para qualquer nível de exercício e também posicionamento. Então, o paciente pode ficar sentado, em pé, deitado e até mesmo de ponta cabeça, sempre trabalhando força, flexibilidade, mobilidade, coordenação e equilíbrio. E você sabe de onde vem o nome Reformer? Joseph denominou Reformer porque ele entendia que esse equipamento é um reformador e que ele estaria reformando por meio dos inúmeros exercícios o nosso corpo como um todo. Além do mat, que é o solo do método Pilates, o Reformer, a sequência de exercícios do Reformer, é o único que possui uma ordem definida de exercícios, número de repetições e séries. Essa ordem tem como objetivo trabalhar dentro de um fluxo, proporcionando um trabalho sem sobrecarga em nenhum grupo muscular ou articulação. Na versão clássica, o equipamento do Reformer possui 4 molas, sendo as 4 com a mesma resistência. Já na versão contemporânea, o equipamento possui 5 molas, sendo 2 de resistência mais forte, 2 intermediária e 1 de resistência leve. O Cadillac, também conhecido como trapézio, devido à sua característica de possibilitar exercícios aéreos com o auxílio de uma estrutura bem semelhante à de um trapézio de um círculo, foi um outro equipamento criado por Joseph Pilates. E por ele ser um equipamento robusto, grande, e na época que desenvolveu o aparelho, Joseph queria nomeá-lo com algo que condizesse à sua exuberância, ele encontrou resposta no nome de um carro que era bem popular na época, o Cadillac. O protótipo desse aparelho foi criado a partir de uma cama de hospital, tendo como inspiração a época de exílio de Joseph. Então ele utilizou as molas das camas presas às guardas das camas como resistência para realizar os exercícios com seus colegas que estavam acamados. O Cadillac é um dos equipamentos do Pilates mais utilizados até hoje e que possibilita o trabalho do corpo de uma forma diversificada, trazendo inúmeras opções de exercício e atendendo a todas as populações. Outro equipamento, também da versão contemporânea, é a Honda Chair. É um aparelho, uma cadeira estofada que traz pedais com molas ajustáveis e bengalas em suas laterais, permitindo um trabalho eficiente tanto para alunos iniciantes como de nível avançado, tendo como objetivo a melhora do equilíbrio,
da postura e o aumento da força. Apesar de compacta, a Honda Chair é bem versátil e oferece uma gama de exercícios variados, principalmente para membros inferiores, tronco, membros superiores e glúteo. O aparelho é ideal para o trabalho de resistência contra o corpo, além de reequilíbrio dos músculos. Um outro equipamento também criado é o Barrel ou Lady Barrel. O Barrel foi criado a partir da observação de um antigo barril de cerveja. Joseph, como um genuíno alemão, adorava cerveja. E os principais exercícios realizados nesse equipamento promovem toda a parte de extensão, flexão da coluna e flexibilidade da musculatura extensora de quadril e flexora de joelho. O desenho do equipamento favorece a execução de exercícios simples com a intenção de reduzir o encurtamento da musculatura posterior dos membros inferiores ou para alunos de nível avançados e atletas cujos movimentos exigem um maior grau de dificuldade. E também, dentro dessa linha contemporânea, mas que também é bem utilizado em estúdios clássicos, Small Barrel e o Spine Corrector, que são equipamentos criados principalmente para trabalhar a flexibilidade de coluna e articulação de quadril e ombros. O que diferencia o Small do Spine é o tamanho de um e do outro. Já nos estúdios da versão clássica, existem equipamentos específicos, que é a Electric Chair, a Baby Chair, a guilhotina e o Pad Poly. Vou explicar um pouquinho desses equipamentos para vocês. A Electric Chair, ela foi criada a partir de uma cadeira de rodas, na qual foi colocado um pedal móvel resistido por duas molas. A ideia de Joseph na criação desse equipamento era possibilitar um movimento até mesmo quando se estivesse sentado, seja durante uma refeição ou durante a leitura de um livro. A Baby Chair, ela foi colocada, Joseph tirou as molas do braço da Electric Chair e as colocou numa cadeira menor, para trabalhar com ênfase os membros superiores. Ela possui um apoio nas costas que ajuda a manter a estabilidade da cintura escapular durante o movimento. A mobilidade do encosto da cadeira proporciona o aumento ou não do grau de dificuldade dos exercícios a serem executados. O A-Unit é uma versão compacta do Cadillac, adaptado para ambientes menores e mais baixos. Como o próprio nome diz, esse é um aparelho necessário, ele é uma unidade de parede e precisa ser fixado sobre uma parede. Quase todos os exercícios do Cadillac podem ser realizados no A-Unit, com exceção dos exercícios que precisam das hastes superiores, porque ele não possui, então ele é todo posicionado na parede. A guilhotina. Joseph pensou em um aparelho que não ocupasse espaço dentro de casa. Então, a guilhotina, ela tem o formato de um batente da porta e seu objetivo é acoplá-lo no vão da porta. Muitos exercícios do Cadillac também podem ser feitos na guilhotina. E o Pad Poly é uma haste em formato de T e os exercícios são feitos sempre na posição em pé. Ele é muito utilizado para finalização de aulas e ele é um equipamento estável propositalmente, exigindo um maior controle do centro de força durante os movimentos. Então, esses são os principais equipamentos de um estúdio de Pilates, seja ele que siga uma linha clássica, como que siga a linha contemporânea. E hoje em dia, dependendo do tamanho de estúdio, é possível acoplar um equipamento ou outro, não há necessidade de ter todos os equipamentos. É possível se executar uma aula utilizando apenas 1, 2 equipamentos. E para finalizar, eu achei uma citação do Benjamin de Girard, que é um professor alemão, que ele definiu o Pilates lindamente. E eu vou ler para vocês. Pilates é movimento. Pilates é engenharia. Pilates é engenharia do movimento. A geometria do aparelho e o corpo humano foram projetados
para andar de mão dadas, para inspirar clareza nos movimentos. Onde há aparelho de Pilates, existe linhas ousadas e um ambiente que fala com o poder do trabalho. E é isso, eu também penso dessa forma, que Pilates é movimento, Pilates é vida. E fico à disposição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.